assim a palavra do Senhor. O título diz: Juízo Final. Glórias a Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E viu o mar, os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Vamos repetir o versículo 15, que diz assim: e aquele foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Não pode se sentar. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Glórias a Deus. Há uma confusão muito grande por aí, por aqueles que não sabem ensinar a palavra de Deus, porque falar que conhece a palavra de Deus é uma coisa, e ensinar ela a reta de justiça é outra coisa. Inferno e lago de fogo são duas palavras diferentes. Quando aqui no juízo final a Bíblia diz que a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo, é sinal que o lago de fogo ninguém inaugurou ainda. Ainda vai ser inaugurado. Então devemos a cada dia meditar na palavra do Senhor e nunca ficar naquilo que eu falei. Se eu falei qualquer coisa que se tire da palavra de Deus, eu tenho que avaliar, analisar para ver se é verdade. Eu posso estar falando algo e distorcendo a Escritura. Eu posso estar falando algo e não é aquilo que a Bíblia diz. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Existe um caminho para a adoração. Glória a Deus. Para se chegar a Deus, você tem que se entregar para Ele em espírito e em verdade. Glórias a Deus. São quase 20 anos na casa do Senhor. E eu gostei do que o Barão falou aqui, concernente à vida própria. Porque cada um de nós temos um particular, cada um de nós temos uma vida própria diante de Deus, cada um de nós tem uma intimidade com Deus e um chamado. E cada um de nós tem um segredo com o Senhor. E esse segredo é só nós e Deus. Então, por causa de A e de B de C, a nossa espiritualidade não pode ser influenciada. Se o tal não dá o exemplo, eu vou dar o exemplo, ele vai dar o exemplo, você vai dar o exemplo e Deus vai fazer a diferença. Mas Jesus vai continuar sendo sempre Jesus. Nunca vai mudar.